Chega, minha gente, muito boa tarde para você, 11 horas e 47 minutos, o NE1 tá no ar nessa quinta-feira com cheirinho de sexta, chegando, muito bem-vinda, muito bem-vindo e a gente já chega passeando com imagens do Recife, bora para lá agora, bora ver como é que tá a capital pernambucana, nesse finalzinho de manhã, comecinho de tarde, meio nublado, né, meio nublado, tá vendo ali, ó? Aquela parte lá dos prédios, ao fundo aqui é a zona sul da capital, bairro do Pina, Boa Viagem. Parece que chove. Agora a maré tá sequinha, 27 graus na capital pernambucana e também na região metropolitana. Quinta-feira pode ser de chuva durante o dia na capital. Choveu de manhã que só, choveu de madrugada, choveu de manhã. E isso pode acontecer, se repetir durante o dia também, de acordo com os meteorologistas da APAC. Bora ver os destaques de hoje do NE1? É o seguinte, o Grande Recife Consórcio lançou uma plataforma com informações sobre as linhas de ônibus, os horários, o caminho. É para ajudar a vida de quem anda de ônibus na região metropolitana. Já nós vamos entender tintim por tintim como é que funciona esse serviço. E hoje nós vamos mostrar para você como é que funciona também o Poder Legislativo, o que os deputados e os senadores fazem. Nós acompanhamos um grupo, uma visita pela Alep. Esse passeio aí pode te ajudar a entender o trabalho de quem a gente elege com o nosso voto. Diz pra mim, você gosta de ir à feira? Tem cidade com dia marcado, com feira de rua, mesmo com tanta rede de supermercado abrindo, com muitas variedades. E sem falar na internet, que você compra tudo sem sair de casa. Será que na feira de rua, por exemplo, os preços são melhores? E aquele encontro, né? Vizinho, amigo, tudo isso acontece em feira de rua e mercado já. A gente mostra isso também. Olha a hora de pensar no futuro. Será que a dona de casa ela pode recolher o INSS? A Previdência permite essa contribuição? Será que é caro? Isso paga no carnê? E essa contribuição dá direito à aposentadoria ou também a outros benefícios? Nós vamos te ajudar, viu? Se você tem dúvidas, manda pra gente. Agora é a hora. O QR Code do Canal Globo tá liberado. O nosso WhatsApp também tá liberado pra você. Tá aqui o número 3214. Bora botar aqui o número para as pessoas entenderem bem. 3214-8500 é a nossa linha direta. Tamo junto, viu? Até 13h. Bora seguindo, minha gente, porque mais de que um lugar para comprar frutas e verduras, tudo bem novinho, cheirosinho, as feiras livres e os mercados públicos do Recife também são espaços onde gente encontra com gente. Na Zona Norte, nos bairros de Casa Amarela e Encruzilhada, por exemplo, os mercados eles movimentam a economia e fazem parte da rotina de quem não troca esse calor humano, mas por nada na vida. E se engana quem pensa que essa tradição é só por aqui, porque no Brasil todinho são milhares de mercados públicos e feiras livres. Bora ver agora na reportagem de Daniele Fonseca e Sam Costa. Dona Doralice tem 84 anos e não é apenas para comprar frutas e verduras que ela vem à Feira de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. 2 vezes na semana está por aqui para bater perna e fazer amizades. Feira livre é melhor. Porque a gente vai de banco em banco pichinchando, como você disse. Pichinchando. Isso no supermercado não tem pichinchar não, porque parece que eles combinam para ser tudo do mesmo preço, né? Eu prefiro, principalmente verduras e fruta. Essas duas coisas importantíssimas na feira, que você escolhe à vontade, tem muito banco para você escolher. E a senhora fez muitos amigos na feira? E assim, ter as amizades é bom, fazer amizade é bom. Eu sou muito querida aqui da feira e todos me chamam de mãe, um de mãe, outro de vó. E isso só uma feira permite, né? Só uma feira permite, é. O espaço fica no entorno do mercado de Casa Amarela. Recentemente passou por reforma. Na Feira da Encruzilhada, frutas, verduras e outros alimentos também atraem os clientes. Dona Marileide não troca isso por nenhum outro estabelecimento. E feira é tudo bom, a verdura tudo boa, fresquinha. Mas supermercado é uma verdura gelada. Há quanto tempo faz feira aqui? Mais de 10 anos. Tiago tem um box por aqui. Herdou do pai a missão de levar adiante o empreendimento da família. Alguns dos clientes são os mesmos de quando ele vinha, ainda criança. Se eu vi esse menino pequenininho aqui ajudando um pai, molequinho ainda, e hoje em dia tá aí,
homem feito, tomando conta do que era do pai, da família. Olha, tem clientes aqui que já era residente aqui no local, de muitos anos, década de 60, 70, aí já viu desde o tempo do meu pai, aí viu a gente crescendo com ele, desde pequenininho ajudando, depois a gente assumindo, criando família, filhos, e assim vai indo. De acordo com a Prefeitura do Recife, existem na cidade 21 mercados públicos, 9 centros de comércio popular, 17 feiras livres, 30 feiras de sulanca e 13 agroecológicas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que em todo o país existem 9.232 feiras livres e 2.323 mercados públicos em funcionamento. O Erson, economista, explicou sobre a importância desses espaços para a economia de um bairro. Então, Daniela, é interessante que o mercado, muito mais do que um local só para comprar itens como frutas, verduras, ele se torna um verdadeiro local de geração de emprego, de renda, de abastecimento, criando um efeito cascata positivo para a economia local. Ou seja, termina sendo um verdadeiro motor ou um âncora econômico para aquela comunidade, se tornando também espaços para a convivência não só social, mas também cultural, até porque temos bastante mercados aí pelo Brasil afora que se tornaram, inclusive, pontos turísticos para a cidade. E que mesmo com a concorrência de grandes centros de compras, os locais não perdem a força. Cria proximidade e mesmo diante de grandes players no mercado, quem, vamos dizer, participa mais das compras em feiras e mercados públicos, ele tem, vamos dizer, um poder de barganha maior justamente por causa dessa convivência. Ele pode, por exemplo, ter a quantidade que ele necessita comprar, ou seja, o poder de negociação termina sendo maior, até porque existe, vamos dizer, uma identidade cultural muito próxima entre comprador e produtor, tornando essa convivência cada vez mais saudável. Eu acredito que os espaços públicos aqui, como geração de emprego e renda, realmente precisam de incentivos, eles precisam caminhar lado a lado com a esfera pública para que possam crescer, continuar melhorando essa identidade pública e atraindo cada vez mais consumidores. Isso vai favorecer a economia local. Faz 10 anos que Liz veio do interior de Pernambuco vender ovos aqui. São de 4 tipos, entre eles o caipira e o de capoeira. Uma bandeja com 30 varia entre R$18 e R$31. Contou que percebeu na feira um grande potencial para o comércio dela. Saí de São Bentona e vim passear aqui. Aí conheci o mercado, que é um ponto turístico, né? Aí eu olhei, analisei tudo bem direitinho. Aí eu disse, rapaz, eu vou colocar produtos do interior aqui. Aí vim, só que não era essa estrutura, era menos organizado, né? Hoje, isso já faz o quê? Faz mais de 10 anos. Tem cliente que quando não vem a gente já sente falta. Pode comprar, pode não comprar, mas aí a gente sente falta. Entendesse? E faz o quê? Faz desde 10 anos que tem gente que me compra, entendeu? De filho para pai, cunhado, um sai indicando o outro. Isso é feira, né? A feira livre é isso, entendeu? É gratificante. Criar vínculos, né? Eu adoro uma feira livre, um mercado público também. Bora seguir agora no trânsito, vamos ver como é que estão os caminhos daqui no Recife. Para você ao vivo na tela, Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, zona sul da capital. Você está vendo aí os carros seguem no sentido bairro de Afogados. De lá vem para cá também, região do Cais Santa Rita, região central do Recife. No lado de lá, a gente está vendo bem espremidinho, um movimento um pouquinho mais intenso segue no sentido aeroporto do Recife. Desse trecho aí, a gente tem também a Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na zona norte da capital. Detalhe aí, viu? Pista molhada, não chove agora não, mas indica que já choveu. Tem aí, ó, água empoçada também aí no meu fio. Os carros seguem no sentido bairro de Casa Amarela e também Casa Forte. Tá tranquilo até que a Rosa e Silva nesse momento. Sinal fechou agora, fechou não. Os carros estão seguindo. Bora agora para outro ponto, BR-101, bairro do Curado, tráfego agora intenso, fica bem pertinho aí da Ceasa, né? Muitos carros no sentido Cabo de Santo Agostinho, muitos carros também no sentido Paulista, mas a gente não vê nenhum problema, graças a Deus, tá tudo tranquilo, não tem engarrafamento, nem lentidão também aí nesse momento não. Agora a gente pega carona com Joab Marques, nosso cinegrafista, que está no carro Link, passeando pela Avenida Norte. Bem pertinho aí do bairro de Casa Amarela. Sentido que Joab segue é também BR-101 no TI Macaxeira. E a gente vê que tá chovendo. Aí, ó, o para-brisa do carro tá com pinguinhos de chuva. Algumas pessoas também pela calçada com a sombrinha. E cuidado aí nesse trecho, bem pertinho mais na frente também, ó. Ó que é água aí empoçada no meio fio, né? Muitas vezes tem buraco também, portanto, dia assim, ó,
motoristas e motociclistas precisam ter mais atenção, mais cuidado também e para não dar um banho aí em quem está seguindo na calçada também. Valeu, Joab, muito obrigado pelas imagens. E já que a gente estava passeando, seguindo pelo trânsito, quem depende de ônibus, qualquer informação, mas é qualquer informação mesmo, ajuda nessa correria do dia a dia. E aí vale, saber os horários, os itinerários, as opções das linhas, tudo isso pode ajudar a vida de milhares de pessoas na região metropolitana. O Grande Recife lançou uma plataforma que concentra tudo isso e quem explica agora como é que funciona é Natália Dielu, que está com um representante da instituição. Chega, Natália, agora já são 11h57, é um bom dia com gostinho de boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no NE1. A gente vai trazer os detalhes dessa plataforma que se chama Rumo, e aí ela reúne informações bem importantes para quem usa o transporte público, né? Para quem utiliza as linhas de ônibus no Grande Recife. A gente está aqui ao lado de Matheus Freitas, que é presidente do consórcio Grande Recife. Boa tarde, Matheus. Explica para a gente como é que funciona, porque não é um aplicativo, é um site, né? Isso mesmo. O Grande Recife, órgão gestor responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte público da região metropolitana do Recife, disponibiliza, através dessa nova plataforma, o Rumo, todas as informações acerca das linhas de transporte público, quadro de horário, localização dos pontos de embarque e desembarque, localização das estações BRT, localizações dos terminais integrados da região metropolitana, tudo numa única aplicação, de modo que a população possa planejar suas viagens, verificar quadro de horário, saber quais são as empresas que ofertam os serviços, saber o itinerário, visualizar o mapa, tudo isso num único lugar. A gente vai interagir aqui com a tela para mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Nessa página inicial, a gente acessou pelo site do Grande Recife, né? Que é granderecife.pe.gov.br. E aí já tem logo um banner, né, para entrar no Rumo. Isso mesmo, através do site do Grande Recife, granderecife.pe.gov.br, a pessoa já acessa o banner que vai redirecionar para o site do Rumo, e aqui nessa próxima página já mostramos a tela inicial do Rumo, em que já existem as opções de busca, como chegar, itinerários, que são as linhas de ônibus existentes. Se você quiser pesquisar as paradas de ônibus e quais linhas param em cada parada, também pode ser acessado, localidade e também as empresas. Aqui a gente já deixou pré-selecionado na aba de itinerários a linha 061, ligando um determinado endereço de Boa Viagem até o bairro do Recife. E aqui a pessoa pode selecionar as informações da linha. No mapa, a gente já verifica que cada ponto demonstrado no mapa é um ponto de embarque e desembarque, uma parada com o seu respectivo número e uma referência, e também a questão de duração de viagem, tempo de caminhada e também todo o itinerário detalhado. A partir disso, a gente pode entrar Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você pode botar qualquer endereço, né? Você botou aqui Shopping Recife para a Avenida Conde da Boa Vista. Mas se você não souber assim, qual é a linha que você vai pegar para ir para um endereço bem específico, você pode botar, porque aparece também a indicação da caminhada também. Corretamente. Se você não sabe quais são os serviços de linhas públicas de transporte dentro da região metropolitana, com a ferramenta Como Chegar, você indica sua origem e o seu destino, e o próprio Rumo disponibilizará opções de viagens possíveis. No nosso caso, uma das possibilidades seria utilizando a linha 061. E aí, a partir do momento em que a gente acessa as informações desta linha, a gente vai para a página dela, em que eu tenho o número e o nome dela, a 061 é a linha Piedade, e aqui todas as informações respectivas ou relativas à linha. A empresa que presta o serviço, o funcionamento ao longo dos dias da semana, se é de segunda a sexta, sábado, domingos e feriados, quantidade de veículos, o itinerário detalhado e a parte importante que são os horários previstos a partir do terminal dessa linha. E aqui é que o passageiro poderá verificar todas as informações para planejar sua viagem. E o mais novo recurso do Rumo, que foi colocado recentemente, é a possibilidade de ver o trânsito em tempo real. A gente está acessando a partir disso. E o que é que terá nessa nova funcionalidade? Terão todos os pontos de trechos e também as ocorrências que estão no momento ocorrendo na via.
Por exemplo, ali, Rua Barão de Souza Leão, trânsito muito lento, né? E tem uma aba ali de ocorrências, né? O que ela traz para a pessoa que está usando? De modo elucidativo, ilustrativo, todas as ocorrências que estão acontecendo neste exato momento estão demonstradas tanto no mapa como também detalhado ali na ocorrência. Por exemplo, neste ponto, se você clicar, aqui está dizendo que há uma faixa interditada na Avenida Boa Viagem. E lá em cima, na questão dos trechos, a pessoa pode verificar a questão da fluidez por todo o percurso. Então, nesse caso específico, neste momento, 87% do trecho está com o fluido normal, 12% lento, 1% muito lento e nenhum trecho parado. Ótimo, bem explicativo, né? Bem fácil de usar. Então, não é um aplicativo, como normalmente as pessoas utilizam pelo celular, elas podem acessar o site mesmo pelo celular. O presidente do consórcio diz que é leve, que abre facilmente e dá para criar também um atalho na página inicial do celular, mas não é um aplicativo, é um site. Tem que entrar no site do Grande Recife e acessar a plataforma Rumo, que traz todas essas informações bem importantes para quem usa as linhas de ônibus aqui no Recife. Muito obrigada, viu, presidente? A gente volta com você. Juliano. Valeu, Natália. Obrigado também, Matheus, pelas informações. Aparentemente, realmente é muito fácil. Tem que entrar, tem que mexer para aprender, para não ficar aí faltando informação. Muito obrigado, Natália. Até já. Atenção, moradores de Paulista que estão com impostos ou com taxas municipais atrasados. A Prefeitura está negociando os descontos, que podem chegar até 100% em juros e multas, viu? O parcelamento pode ser dividido em até 60 vezes. Camila Torres chega agora com a gente e ela está tratando sobre isso agora e explica para a gente agora esse assunto. Olá, pessoal. Tem que vir para um atendimento presencial na unidade da Secretaria de Finanças, que fica dentro do shopping Northway. De segunda a sexta é só chegar para ser atendido. No sábado também tem demanda espontânea ou pode agendar o atendimento pela internet. Eu vou conversar agora com o Metódio Barroso. Ele é secretário executivo da Receita aqui de Paulista. Metódio, tem o IPTU que a gente lembra logo, né, que é possível fazer esse refinanciamento, né? Mas que outras taxas também? Tem TLF, tem ISS, tem taxa ambiental. Qualquer tributo lançado até 31/12/2025 vai poder fazer pelo refis, parcelar. E como é que funciona esse refis? Tem que pegar o valor, pagar todo de uma vez, pode parcelar? Como é que funciona? Primeiramente, para você aderir ao refis, você tem que estar com o exercício, se for IPTU, com o IPTU pago até a parcela vencida ou quitado. E aí você pode pegar e você pode parcelar em até 60 vezes. Agora, podendo ter até 100% de desconto nas multas e nos juros. Esse desconto é só em multa e juros, não no valor específico da taxa do imposto, né? Isso, em multas e juros. Você vai pagar o imposto corrigido até o ano de 2026. Secretário, e o desconto é maior quanto menor for o número de parcelas. Geralmente funciona assim, né? Isso. 100%, para ter direito a 100%, tem que pagar em cota única. Aí, se você pagar em até 6 vezes, você vai ter 90%. E assim por diante. Podendo parcelar em até 60 vezes, tendo algum desconto ainda. Entendi. Secretário, apenas pessoas físicas podem aderir ao refis ou empresas também que estejam aí com tributação atrasada também podem? Todos os contribuintes do município podem, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Até quando que pode aderir ao refis desse ano? Até o final de outubro. Impreterível. E qual é a documentação que precisa trazer? Documentos simples. Se você tiver um imóvel, você só traz identidade e CPF comprovando que você é aquela pessoa, porque você vai ter que assinar um contrato de parcelamento. Secretário, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio.
Para completar as informações, para negociar as dívidas com a Prefeitura de Paulista, tem que ir ao shopping Northway de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Nesses dias não precisa agendar a hora. Agora, aos sábados, o atendimento começa às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. E aí também você vai agendando ou não. Para o sábado, anota aí o endereço de agendamento. É o agendas.link/Prefeitura da Cidade do Paulista. Tudo junto, você lá marca o seu horário e vai ser atendido também. Não se paga nada para pensar no futuro, para planejar o futuro. E aí surgiu uma pergunta. Será que a dona de casa ela pode recolher o INSS? A Previdência Social permite essa contribuição? Será que é caro, não é? E essa contribuição dá direito a quê? É a aposentadoria ou a outros benefícios também? Tiffany Barbosa chega ao NE1 ao vivo e Tiffany vai tirar dúvidas com a gente. Ela está com a representante também, né, com a advogada. É isso, Tiffany? Boa tarde para você. Oi, Gil, boa tarde para você. Olha, é lei, é direito, garante a aposentadoria por idade. A gente vai conversar aqui agora com Daniela Carvalho, que é gerente da Agência da Previdência Social de Casa Amarela. Como é que funciona esse facultativo de baixa renda? Quem é que está assegurado? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. É uma forma de contribuinte do INSS, o facultativo baixa renda. O facultativo baixa renda, ele é um contribuinte que ele não é obrigatório, ele é opcional, porque ele não exerce uma atividade remunerada, nem possui renda pessoal. Agora precisa ter aí um limite, né, de renda com um salário mínimo, né, de quanto é essa contribuição. Pronto, quando nós falamos em previdência, nós temos que pensar em futuro, né? Como eu planejo o meu futuro. E a minha forma de filiação como facultativo baixa renda, eu consigo ter a proteção previdenciária, mas consigo também contribuir com a alíquota reduzida. Essa alíquota reduzida de 5%, eu consigo obter benefício do INSS, como, por exemplo, a aposentadoria por idade. No valor de um salário mínimo, eu tenho direito ao auxílio previdenciário, auxílio temporário, né, previdenciário, e também tenho direito à aposentadoria temporária permanente, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Daniela, explicando assim, de forma bem facinho mesmo, tá? Para o pessoal que está acompanhando a gente conseguir entender. Então, é 5% do salário mínimo, não pode ultrapassar, né, 2 salários mínimos por família, tem que estar enquadrado ali no perfil de família de baixa renda, e o valor dessa contribuição é de R$ 81,05. Como é que começa a contribuir? Pronto, você tendo a partir de 16 anos, você já pode contribuir com o INSS. Então, na categoria de facultativo baixa renda, eu preciso saber o seguinte: eu não posso ter atividade remunerada, nem posso ter renda pessoal. Eu preciso estar inserida numa família de baixa renda, onde a renda per capita familiar seja de até 2 salários mínimos, tenha minha inscrição atualizada no CadÚnico. E aí, assim, eu consigo validar as minhas contribuições. Mas aí como é que faz? Quais são os passos para começar a contribuir? Pronto, para começar a contribuir, você pode comprar um carnê da Previdência Social numa papelaria, ou através do aplicativo do meu INSS, do site, você pode ali emitir a guia da Previdência Social. Quem recebe o Bolsa Família, quem está inscrito no CadÚnico, pode se enquadrar aí dentro dessa modalidade? Essa é uma pergunta, inclusive, da Carolina Santana. Pronto, pode sim. Atendendo aos critérios que nós colocamos aqui, se a renda per capita familiar não ultrapassar 2 salários mínimos, o valor da Bolsa Família ela não interfere nessa renda familiar per capita, que tem que ser de até 2 salários mínimos. Se a pessoa tiver alguma rendinha extra ali de fazer alguma coisa, ela continua encaixada nessa modalidade? Não, exatamente. É o cuidado que nós temos que ter. Veja só, eu não exerço atividade remunerada, eu não tenho renda pessoal. Esse é um critério importantíssimo para eu poder contribuir no Código 1929, tá, que é os 5%, e ter direito a validação acontecer, porque o INSS ele vai fazer o cruzamento de dados daquela forma de contribuição com o CadÚnico.
Ok, Daniela, muito obrigada. Gil, foi só a primeira parte, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta para responder as perguntas do pessoal que está mandando. A gente faz só um reforço, que tem gente mandando perguntas assim variadas sobre INSS. Hoje o nosso foco é responder realmente para esse benefício para quem é dona de casa. Quem tiver dúvida, coloca assim, ó, até o celular, aponta para o nosso QR Code, através do nosso número de WhatsApp também, manda as perguntas que a gente daqui a pouquinho está de volta respondendo. Volto com você no estúdio. Tiffany Barbosa e Daniela Costa e Silva, servidora do INSS, hoje batendo um papo aqui no NE1 sobre aposentadoria para dona de casa, minha gente. É específico, o foco agora é esse, dona de casa. Até já. A seguir, tem a 4ª reportagem da série Política é Coisa Nossa. Você vai ver como funciona o poder legislativo, como é que uma lei é criada e também aprovada. Agora são 12h12. O NE1 volta já. Na nossa reportagem de hoje sobre política, o foco é o poder legislativo, a importância e a população fiscalizar os governadores e o presidente da República, mas também é essencial saber o que os deputados e os senadores fazem. Nós levamos um grupo de jovens até a LEP, a sede do Poder Legislativo do Estado. E o passeio que eles fizeram pode ajudar também a entender como é que a casa funciona. Os visitantes também fizeram perguntas que provavelmente você também queria fazer. Como funciona o lugar onde são feitas as leis que impactam a sua vida? Para responder a essa pergunta, 5 jovens que vão votar pela primeira vez aceitaram um convite especial. Conhecer por dentro o funcionamento da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É aqui que os 49 deputados estaduais discutem, alteram e votam projetos de lei que podem impactar a vida de milhões de pernambucanos. Mas antes de chegar ao plenário, cada proposta passa por um caminho que nem todo mundo conhece. Vamos começar do começo. Edifício Miguel Arraes. Então, tudo que acontece nesse prédio acontecia antes no Palácio Joaquim Nabuco, que vai se tornar um museu de todos os pernambucanos, certo? Então, aqui tem 3 plenarinhos, que eu vou mostrar um para vocês. Tem o plenário Eduardo Campos, que é onde tem as reuniões com os deputados, as plenárias, e tem um auditório Sérgio Guerra também, que eu vou mostrar a vocês. Certo? Esse prédio ele terminou de ser construído em 2017, é a construção mais recente. Eu vou mostrar um plenarinho a vocês, vou explicar o que é que acontece nos plenarinhos, como é a atividade lá. E depois a gente segue para o plenário Eduardo Campos, ok? Vamos lá. A primeira parada é um plenarinho. É nesse espaço que as comissões temáticas se reúnem para analisar cada projeto. Antes de uma lei ser votada por todos os deputados, ela passa por esse primeiro filtro. Esse é um plenarinho, então são 3 plenarinhos. E o que acontece nesses plenarinhos? São as reuniões de comissão, certo? Então os deputados aqui eles se reúnem para falar sobre temas da determinada comissão. O que são comissões? É como no colégio, que um professor passa um trabalho para vocês e vocês se dividem em grupos para falar de um determinado assunto. Então vamos supor, sindicato de professores está querendo resolver alguma coisa. Então eles se reúnem aqui com a comissão de educação e aí vão debater sobre um determinado assunto. Às vezes também vem um representante do Estado, que seria a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, e aí se reúnem aqui. E daqui, tudo que for debatido aqui vai ser votado lá no plenário pelos deputados. Eu queria saber se o cidadão tem essa liberdade de chegar aqui na LEP e perguntar para o deputado querendo ter essa ideia que você falou, ter uma ideia e se tornar uma lei, se o cidadão tem essa possibilidade também. O processo da criação de uma lei ela é interessante porque você pode tanto juntar um grupo de interesse de acordo com esse tema da lei que você está querendo criar e entrar em contato com o deputado da comissão desse tema. Então, se for referente à educação, se for referente ao meio ambiente, então é importante, no site da LEP tem as comissões, quais deputados fazem parte dessa comissão, também tem a ouvidoria da LEP, entrar em contato com o gabinete desse deputado, presidente da comissão ou demais membros que fazem parte dessa comissão do tema da lei, e aí sim tem um acesso mais prático para poder colocar essa ideia em andamento, né?
Além de criar leis, a Assembleia também tem a missão de fiscalizar as ações do governo do Estado e representar a população. É por isso que os projetos discutidos nas comissões seguem para o plenário, onde são debatidos e votados pelos parlamentares. Aqui é onde os deputados e deputadas trabalham, tá? Eles sentam nessas cadeiras, não tem lugar marcado. Alguns sentam no mesmo lugar, mas não tem lugar marcado. Quando eles chegam, fazem um reconhecimento facial no monitor e automaticamente a presença aparece na tela. Nome verde está presente, branco ainda não chegou e licenciado vai aparecer amarelinho. Quando começa a plenária, um nome vai ficar azul. É o deputado que vai estar presidindo a reunião plenária. Quer dizer que ele é o presidente da casa? Não. É alguém que... Se o presidente da casa estiver, ele preside. Mas se ele não estiver, aí outro deputado vai presidir a reunião plenária. Certo? Aí vão ficar os deputados, vai ser um deputado chamado para ler a ata, certo? Que vai ser chamado de primeiro secretário e o segundo secretário que vai ler a ordem do dia. Como é eleito o presidente da casa? De 4 em 4 anos são eleitos os deputados e aí assim que eles tomam posse, tem a eleição da mesa diretora. E aí se formam 2 grupos, 2 chapas, e aí vão ser eleitos pelos próprios deputados. Essa eleição é feita entre eles. Então, vai ter o presidente, o primeiro secretário, o vice-presidente, e aí essa é o nome dado mesa diretora. Então, a cada 2 anos, essa mesa diretora ela é renovada. A legislatura é de 4 anos e a cada 2 anos a mesa diretora é eleita. Entre eles, tá? Essa eleição é entre os deputados, não é com a população. Como eu faço para assistir uma audiência do plenário? Você pode vir, é aberto ao público, tá, gente? Qualquer pessoa pode assistir uma reunião plenária, segunda, terça e quarta, a partir das 14h30 e na quinta, às 10 da manhã. Na sexta não tem plenária. A gente trouxe os estudantes agora aqui para a galeria da Assembleia Legislativa para eles acompanharem uma reunião ordinária e ver na prática o que os deputados fazem no dia a dia. E aqui surgem outras dúvidas. Qual o tempo médio das sessões? Tem um horário para começar, mas não tem para terminar, porque aí vai depender do que vai ser, como tem a quantidade de inscritos em cada expediente e a ordem do dia. Então não tem um horário certo para terminar, não. Quanto tempo demora até uma lei ser aprovada pelo Alep até ela entrar em vigor? O tempo vai de acordo com as reuniões lá de comissão, que a gente estava lá. Então a comissão vai debater, vai pautar tudo que vai entrar em vigor na lei. Ela vai passar, para ela ser votada aqui em plenário, ela ainda tem que passar por 3 comissões, que é a Comissão de Justiça, para saber se a lei está dentro da Constituição, de Finanças, para saber se o Estado tem como arcar essa lei, e a redação final, para fechar e vir aqui para o plenário e ser votada. Em outubro, os eleitores também vão escolher deputados federais e senadores. Mas, diferentemente dos deputados estaduais, eles atuam no Congresso Nacional, em Brasília. A gente pediu para uma cientista política explicar essa diferença. No âmbito federal, a gente tem um pouco mais de complexidade nessa relação entre os poderes. Então, o Brasil adotou o modelo bicameral, que é aquele que tem 2 casas legislativas. Uma representa o povo dos estados, que é a Câmara dos Deputados. Por isso que a composição da Câmara é proporcional à população de cada estado. Estados mais populosos, eles têm bancadas maiores e um maior número de representantes. Estados menos populosos, eles têm uma bancada menor, um menor número de representantes. Já o Senado, ele representa os estados federados. É o desenho federativo que o Brasil adotou. Então, os senadores, basicamente, representam os estados federados no âmbito do Congresso Nacional. E aí é por isso que no Senado a gente tem o mesmo número de senadores para todos os estados. São 3 senadores, independentemente da população de cada um deles. Por que é necessário esse trabalho diferenciado de deputados federais para senadores? Originalmente, esse desenho foi pensado como uma forma de uma casa revisar aquilo que a outra produz, para dar um maior equilíbrio naquela legislação que é produzida. No caso do Brasil, como a gente tem um modelo federativo, a ideia é que a gente possa ter uma distribuição do orçamento, das políticas públicas, de uma forma equilibrada entre as diversas regiões, para que o país como um todo se desenvolva. Nas eleições, o eleitor também escolhe quem vai comandar o poder executivo, no estado e no país. Mas o papel de governadores e presidente é bem diferente do trabalho dos parlamentares.
Ele é o grande gestor do ponto de vista do Poder Executivo no âmbito, no território daquele Estado. Mas sim, o Poder Executivo também tem um poder de legislar, de criar legislações. O maior exemplo disso é a proposição do orçamento, que é a política pública básica, onde vai ser determinado o custo de cada uma das áreas, né, que funcionam ali na gestão pública. Então é o governador, é o governo do Estado que faz essa proposição e o Legislativo aprova, dá a sua anuência. Então o presidente da República, ele tem, no caso do Brasil, que adota o modelo presidencialista, ele tem a função de representar, então ele representa o país perante outros estados, na arena internacional, por exemplo, na ONU e outros organismos internacionais. Ele tem o poder de decidir sobre o país e no relacionamento com outros países, e olhando para dentro, ele também é o gestor, no âmbito da União, das políticas públicas que são de competência da União. Antes de escolher um representante, é importante saber o que cada cargo faz, porque entender como funciona a política é o primeiro passo para poder participar dela de forma bem consciente. E na última reportagem da série Política é Coisa Nossa, uma conversa que muitas vezes não ocorre mais nas famílias, mas que é super necessária. Nós convidamos pernambucanos com idades diferentes, cada um com um jeito de ver a vida, a política, para um bate-papo, para inspirar você aí a conversar com seus amigos, parentes, sobre o futuro de Pernambuco e o futuro também do Brasil. É amanhã aqui no NE1. E o NE1 segue exibindo o desejo dos pernambucanos para o futuro. Nós fomos às ruas para saber, se a caneta fosse sua, o que você assinaria para mudar a realidade do Estado? Se a caneta fosse minha, eu colocava mais policiamento, mudava a educação, mudava as ruas. Se a caneta fosse minha, eu privatizava o metrô, tiraria da mão do Estado, porque está custando muito dinheiro para o Estado, não estou vendo melhoria. Se a caneta fosse minha, eu traria melhora para a educação, segurança e para nossas crianças de Pernambuco. E a partir de hoje, a gente exibe uma vez na semana entrevistas com os candidatos mais bem pontuados na disputa ao Senado. A cada semana, eles vão responder uma pergunta sobre um dos temas que mais interessam aos pernambucanos. Hoje, perguntamos, se for eleito ou eleita, qual será a principal prioridade legislativa na área da saúde e como ela pode beneficiar os pernambucanos? Eu sei como trazer recursos para Pernambuco. Quando fui deputada federal, mesmo sendo oposição a Bolsonaro, consegui garantir mais de 80 milhões de reais em investimento para a saúde do nosso estado. E agora, como senadora, eu vou poder fazer muito mais. A prioridade do nosso mandato vai ser a saúde da mulher. Mulher na menopausa, mulher com endometriose, mulher que precisa de uma cirurgia eletiva e também o apoio às crianças atípicas e às suas famílias. Eu sou autora da lei que garante a distribuição de absorventes gratuitos no Brasil inteiro. E você, que precisa de tratamento com caneta emagrecedora, pode ter certeza. No nosso mandato, a gente vai garantir que o SUS pague e a farmácia popular distribua essas canetas, sem burocracia. Bom, eu vou criar todas as condições para que o programa Agora Tem Especialista possa avançar, especialmente porque ele lida com o tratamento do câncer, com as cirurgias eletivas, o tratamento cardiológico. E também vou colocar como um dos pontos principais do meu mandato a restrição à atuação livre que as bets têm no Brasil, porque elas têm causado muitos danos às famílias, muita dependência, e esse é um tipo de problema de saúde mental muito grave. Eu quero restringir a publicidade e restringir o patrocínio que elas fazem a eventos esportivos e culturais, e com isso eu acho que o povo de Pernambuco e o povo brasileiro serão beneficiados. Como senador, irei priorizar a descentralização do atendimento de saúde no interior do estado para especialidades, como, por exemplo, oncologia, tratamento de câncer, hemodiálise, na parceria com o governo do estado e o meu mandato como senador, destinando, inclusive, recursos para instituições qualificadas, como IMIP, Fundação Altino Ventura e Hospital do Câncer. E, finalmente, também apoio aos municípios, aos prefeitos, para que a gente possa ter avanços na qualidade do atendimento da saúde básica da população do nosso estado. No Senado, vou continuar trabalhando para que a gente possa trazer equipamentos modernos para os hospitais do SUS, como trouxemos para o Hospital do Câncer, um acelerador linear que pode reduzir as sessões de radioterapia de 30 para até 5 sessões, dependendo do tipo de câncer. Como também para o IMIP,
para o Hospital da Restauração, para vários hospitais que atendem 100% o SUS no estado de Pernambuco e abrir as portas do Hospital do Câncer do Sertão do Araripe, para que a gente possa levar o tratamento de câncer para o interior do estado de Pernambuco, como também cuidar das crianças e das famílias autistas em todas as regiões do estado de Pernambuco. É preciso primeiro fortalecer o SUS, trazer mais investimentos e também dar sustentação às carreiras do SUS, valorizar esses profissionais. Fui relator de diversas leis importantes na Câmara que estão paradas no Senado. Leis que valorizam desde o enfermeiro até o agente comunitário de saúde e combate a endemias. A gente precisa também dar sustentação ao presidente Lula nas políticas públicas importantes. Estou falando do Mais Médicos, que precisa ser fortalecido, e do Agora Tem Especialistas. Foram 127 mil consultas em 2025. Isso é quase um aumento de 400% em relação a 2022. Além das cirurgias, que foram quase 15 milhões ano passado. A gente precisa agora cuidar dos idosos e também das famílias atípicas. Bora ver agora os compromissos de campanha dos candidatos ao governo de Pernambuco. João Campos, do PSB, participa de caminhada às 8 da noite em Vitória de Santo Antão. Ivan Moraes, do PSOL, tem caminhada às 3 horas da tarde na cidade de Nazaré da Mata. Renan Alaz, do Missão, participa de encontro com apoiadores à 1 da tarde em Surubim. Professora Camila, da UP, faz caminhada às 4 da tarde no bairro da Boa Vista, no Recife. Vitor Assis, do PCO, participa à 1 da tarde de programa no canal do YouTube do partido. Professor Jeremias, do Banco do Democrata, se reúne com lideranças políticas às 8 da noite em Goiânia. Raquel Lira, do PSD, participa de caminhada às 4h30 da tarde em Igaraçu. Guilherme Fonseca, do PSTU, não tem agenda pública de campanha hoje à tarde e à noite. Comunidades dos bairros do Varadouro, Peixinhos e Salgadinho, em Olinda, têm vivido uma sucessão de operações policiais. Hoje, teve mais uma e a polícia apresentou os detalhes neste momento. Camila Torres está na delegacia do Varadouro, em Olinda, e vai trazer as informações para a gente ao vivo. Camila. Oi, Juliano. Boa tarde para você, para quem nos acompanha também. Deixa eu pedir aqui a gentileza ao Tenente Coronel. Chega só um pouquinho para o lado, Tenente Coronel. Olha só o material que foi apreendido hoje na comunidade do Marezão, material de transmissão de internet, câmeras também. Pode retornar aqui, Tenente Coronel. Material que foi retirado da comunidade com um objetivo específico e agora o Tenente Coronel explica para a gente. Tenente Coronel Lenildo Paixão, muito obrigada aqui pela gentileza da entrevista. Por que mirar especificamente nesse material? Boa tarde. Boa tarde. Além dos criminosos, ações criminosas que visavam também a presença da Polícia Militar, eles visualizavam os policiais entrando na comunidade, também eles controlavam a população, né? Sabia quem entrava, quem saía da comunidade. E para preservar esse direito constitucional de cada um, para que entre e saia livremente da comunidade, nós pedimos apoio a alguns órgãos específicos, e esses órgãos específicos foram ao local conosco, eles identificaram a parte clandestina, eles tiraram e nós acompanhamos esse material até a delegacia. Tenente Coronel, muito obrigada pelas tuas informações. É material, pessoal, que é usado para a instalação de câmeras e aí, vendo as imagens das câmeras com transmissão de sinal pela internet, de acordo com a polícia, os criminosos conseguem ter o controle da movimentação de quem entra e de quem sai na comunidade. A gente tem imagens do Globocop para mostrar para vocês de onde fica essa região aqui em Olinda. A comunidade do Marezão faz parte de uma área aqui em Olinda que passa por vários bairros, tá? O bairro do Varadouro, o bairro de Peixinhos, também de Salgadinho. E perto do Marezão também tem outras comunidades, tá? E são comunidades em que, de acordo com a polícia, em momentos são bandidos que agem juntos, em momentos são bandidos que estão em disputa pela região do tráfico de drogas. Por isso eu converso agora com a delegada Euricélia Nogueira, que vem acompanhando a movimentação nessa região, né, doutora Euricélia? Inclusive, assim, tem o tráfico de drogas, mas outros crimes praticados por esses bandidos, não é isso? Boa tarde.
Isso. Esse tráfico de drogas, esse conflito nessas comunidades, eles resultaram em homicídios nessas comunidades quando um grupo criminoso dá um ataque numa outra comunidade rival. E então a polícia está se fazendo presente, mas com essas câmaras, com esses equipamentos, eles levam uma certa vantagem em relação aos policiais. Porque quando nós estamos adentrando, eles percebem, conseguem se evadir, conseguem sair da área. Então, o objetivo dessa operação, que ela integra um planejamento, nós fizemos um planejamento com diversas ações. A operação de hoje é uma dessas ações. O nome da nossa operação é Operação às Cegas, porque a nossa intenção é justamente isso, retirar essas câmaras que dão essa certa vantagem para esses grupos criminosos. Então, nós seguimos para lá com as empresas, a Neoenergia e as operadoras. Esse material não foi apreendido pela polícia, esse material foi extraído, foi recolhido por essas empresas. E essas empresas tiveram cuidado de tirar somente esses equipamentos clandestinos, que isso fique muito claro. Todos eles são equipamentos clandestinos que foram retirados por essas empresas, a Neoenergia e as operadoras. Agora, esse material fica com vocês para fazer parte dos inquéritos, da investigação, né? Sim, e vai ser periciado. Todos esses materiais, eles serão periciados para a gente ver, tentar identificar informações nesses equipamentos. A gente tem redes de distribuição, caixa de distribuição, roteador, né? Então, a gente vai mandar esse material para análise. Então, a polícia, uma das nossas ações, essa operação de hoje, né, a Operação às Cegas, nós entramos na comunidade, dominamos a comunidade, depois de estar o ambiente totalmente seguro, nós chamamos essas empresas, elas foram lá e elas identificaram somente o material que é clandestino. A gente quer deixar muito claro isso. Só para a gente ter uma ideia de como que é importante a polícia trabalhar nessa região, na semana passada houve uma outra operação nessa região daqui de Olinda, 11 cumprimentos de mandados de prisão, mais 11 de busca e apreensão. Em junho, no bairro de Salgadinho, um homem ligado ao tráfico de drogas foi preso. No ano passado, nessa região das comunidades aqui de Olinda, também houve uma chacina, 4 pessoas mortas. É um trabalho que está em andamento ainda, né, doutora? Sim, é um trabalho em andamento, é um trabalho que não para, né? Não parou hoje, vai continuar, vai permanecer. A Polícia Militar deixou uma equipe de policiais dentro. Por quê? Não é só importante fazer a retirada, a gente tem que manter o local sem que eles instalem novas câmaras para que não tenham essa vantagem. Outra coisa que nós fizemos na área, que é muito importante e eu quero divulgar para vocês, foi que a gente saiu distribuindo esses panfletos com um número, 181, para que a população dessas comunidades faça denúncia, informe. A polícia trabalha com informações. A gente precisa identificar essas pessoas que estão agindo nessas comunidades. Bora reforçar, então, 181 para continuar com as investigações. Juliano. Muito obrigado, Camila. Obrigado também à delegada pelas explicações. Sabe outra coisa que também pode parar na delegacia? Já te explico. Ó. Quem mora em condomínio, por exemplo, que tem grupo de WhatsApp, né, com moradores que ficam precisos ficar atento ao que escreve naquele grupo. É porque muitas vezes pode gerar conflitos ainda maiores do que a situação. Bora chamar a Natália Delu, já está aqui também. Natália está com um especialista em direito imobiliário. Natália, eu fiquei sabendo que tem mensagem que vai parar até na delegacia, né? Vira caso de polícia. É com vocês. Tem que ter muito cuidado no que vai falar nesses grupos, Juliano. Não pode xingar naturalmente as pessoas, né? Também, de repente, divulgar fotos ali inadequadas que coloquem a pessoa numa situação de vulnerabilidade. Então, tem várias situações e essas informações, essa comunicação nos grupos de WhatsApp dos condomínios, tem que ter muita atenção de todo mundo, né? A gente está aqui ao lado de Everton Gaio, que é síndico profissional e também advogado especialista em direito condominial, para a gente explicar melhor o que pode e o que não pode nesses grupos, né? Doutor, normalmente
tem grupo só do síndico. O senhor é síndico e é advogado também. Tem grupo que só o síndico fala. É para evitar esse tipo de situação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Juliana. De fato, o WhatsApp ele é um excelente meio de comunicação. Ele aproxima a gestão dos moradores, aproxima o síndico do problema e também da comunicação. O problema é quando esse grupo, essa informação, chega de forma desvirtuada, chega trazendo coisas e situações que podem gerar, de fato, uma incidência em crime. Então, depende de como você fala, como falar, o que falar e o que postar. Precisa ter muito cuidado e cautela na hora de postar alguma coisa. Vamos dar exemplos, assim, do que não pode, do que pode realmente ter sanções, complicações jurídicas? Tá, imagine que um morador vai e tira uma foto de uma infração de alguém na área da piscina e nessa foto tem uma criança, tem algo e essa foto ela vai para a exposição. A gente tem que entender que a imagem, sim, hoje ela é considerada um dado sensível por conta da LGPD. Então, você divulgar a foto de alguém, divulgar e expor aquela situação, pode sim incorrer alguém em crime. Também quando você traz um problema e lá, em vez de você simplesmente trazer o problema, você já trazer a acusação e imputar a ele algum crime, algum fato, alguma circunstância que pode inserir ali como calúnia, como difamação, como injúria. Então tem que ter cuidado de como fala, o que fala. E o WhatsApp ele tem que ser utilizado como uma forma de aproximação do condômino com o síndico e o problema, e não um meio de acusar. O WhatsApp ele não pode ser um tribunal, ele não está ali para julgar, ele está para trazer o problema e a gestão avaliar toda sorte, escutar a outra parte também, para que tenha esse direito da autodefesa. Expor uma dívida de algum condômino, fazer uma cobrança, pode? Veja, não deve, você não deve expor, vamos dizer o seguinte, a transparência, o fato de você trazer números de inadimplência, você não pode confundir transparência com exposição. Então, você pode falar de inadimplência, você pode falar de números, de índice, mas você não deve lá dizer, o apartamento tal está devendo e fulano não paga, fulano traz uma situação de débito para o condomínio. Então, essa exposição, que pode ser vexatória, pode sim inserir a pessoa num crime, não pode. Agora, nessa comunicação que os condôminos têm com o síndico, né? Às vezes manda um vídeo, fulano estava fazendo uma coisa errada ali, manda para o síndico. O síndico tem o dever de resguardar essa informação também, né? Sim. O síndico ele tem que receber a informação, tratar o assunto e dar o encaminhamento necessário. Não se deve pegar aquela imagem e expor, principalmente o morador que reclamou. Imagine que eu estou reclamando de um elevador sujo, e aí, de repente, na filmagem ali apareci no espelho. Então, eu vou jogar aquela mensagem no grupo, eu vou estar expondo quem está reclamando, como também posso estar expondo quem fez. Então, o síndico ele tem um papel de zelar pela coletividade, zelar pelo bem-estar, zelar pelo maior e melhor funcionamento do condomínio. Então, ele deve tratar o assunto, procurar o responsável e, sim, de forma após avaliar todo o regimento interno, todo o regramento, entender qual o encaminhamento a ser dado. Se notifica, se multa, e aí a gente vai avaliar caso a caso. Para evitar conflito, é melhor aperrear o síndico, né? Porque aí ele vira esse filtro para que aqueles conflitos não aconteçam ali nos grupos, porque a gente sabe que às vezes tem grupo fechado, que o síndico fala, mas tem um grupo do condomínio aberto em que todo mundo se comunica, então é muito importante ter esse cuidado. A gente volta com você, Juliano. Muito obrigada, viu, doutor? Nessa hora, todo mundo batendo aí na porta do síndico, né, Natália? Obrigado pelas informações, obrigado também pela conversa com o Everton. Boa tarde para vocês. A gente aqui no ENE1 hoje também está falando sobre o registro do INSS para donas de casa. Chegaram muitas perguntas pelo nosso WhatsApp. Você pediu, então, bora direto com Tiffany Barbosa. Ela conversa hoje com a gerente da agência do INSS do bairro de Casa Amarela. É Casa Amarela, mas as informações valem para todo o Brasil. Todo mundo vale aí no que ela for falar. É com você, Tiffany. Oi, Gil. Pois é, a gente está de volta, como você disse, muitas perguntas. Eu já vou conversar aqui com a Daniela, falando para ela da Luciene, que diz que trabalha como diarista, ela paga o INSS e não tem carteira assinada. É melhor ela se aposentar, nesse caso, como dona de casa? Veja, é uma opção para você, uma opção a mais. Veja só, Lidiane, o nome dela? Luciene. Luciene, você exerce uma atividade remunerada, né? Então, você não se enquadraria como facultativo baixa renda. Mesmo ela não tendo a carteira assinada, não é isso? Isso, exatamente. É importante que o ouvinte ele entenda. Esse critério é muito importante. É exercer uma atividade remunerada e não ter renda pessoal. A Edjane Oliveira diz o seguinte, ela tem 48 anos e nunca trabalhou fora. Ela pode contribuir com essa regra de dona de casa? Pronto, pode sim. Veja só,
Meu trabalho é dentro da minha casa, cuido da minha família, faço parte de uma família que tem uma renda de até 2 salários mínimos, tenho inscrição no CadÚnico, mantenho minha inscrição atualizada. Eu posso sim fazer a inscrição e contribuir como facultativo baixa renda. A Maria Luísa diz que tem 63 anos e é dona de casa. O tempo de contribuição dela do INSS é de 11 anos. Ela tem direito à aposentadoria nessa modalidade de dona de casa? Pronto, veja só, o que é exigido para se aposentar por idade? É ter a mulher, no caso, né, ter 62 anos e 15 anos de contribuição. Vamos pensar que ela contribuiu 10 anos e está faltando bem pouquinho, 5 anos. Então, se ela se enquadrar nesses requisitos, ela vai conseguir se aposentar e ainda pagando um valor menor da contribuição. Reforça para a gente mais uma vez qual é esse valor. Pronto, o valor é de R$ 81,05 hoje, porque é 5% do salário mínimo vigente, tá? O ano que vem, quando o salário mínimo mudar, o valor também vai ter uma alteração. A Bel diz o seguinte, ela tinha o MEI porque o filho dela tinha o BPC e aí ela não pagou mais, inclusive está atrasado. Nesse caso, ela pode pagar agora nessa contribuição como dona de casa, como é que ela deve fazer? Ela vai ter que encerrar esse MEI aí, né, Daniela? É importante ela encerrar essa atividade porque ela tem uma atividade formalizada, né? E para você contribuir, ter essa contribuição validada pelo INSS, ela precisa não ter atividade remunerada nem ter renda pessoal. Mais uma vez, dá para a gente, reforça quais são o passo a passo para fazer essa contribuição e ter direito aí a essa aposentadoria. Pronto, é muito simples. Você que estudante também, né? Eu já tenho mais de 16 anos, eu posso me filiar ao INSS, começar a contribuir, observando os seguintes critérios. Não tenho atividade remunerada, não faço parte de nenhuma atividade remunerada, eu não tenho renda pessoal, eu não recebo uma pensão alimentícia, não recebo uma bolsa, uma pensão por morte, então eu não tenho renda pessoal. E eu estou inserida, eu trabalho dentro da minha casa, eu cuido do meu lar, cuido da minha família, estou inserida, né, faço parte de uma família que tem uma renda per capita familiar de até 2 salários mínimos. Eu tenho inscrição no INSS, no CadÚnico, mantenho atualizada, eu posso contribuir como facultativo baixa renda. Ok, Daniela, muito obrigada, pela sua participação. Gil, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiffany. Obrigado a Daniela também pelas informações. A seguir, em Camaragibe, a Semana do Bebê apresenta uma programação voltada para quem está vivendo a expectativa da chegada de um filho. Tem dicas de como organizar a rotina e agir em situações de emergência. O Benham volta já. Café! Em Camaragibe, a Semana do Bebê tem orientações para as mães de crianças pequenas e também para aquelas mulheres que vivem a expectativa da chegada de um filho. Hoje, a programação foi para as gestantes. Elas receberam orientações sobre os cuidados com os bebês e aprenderam também como agir em situação de emergência, como os casos de engasgo. Todas gravidíssimas. O dia de hoje é dedicado a elas, às gestantes. Todas essas mulheres recebem acompanhamento do programa Criança Feliz, uma iniciativa da Prefeitura de Camaragibe e que hoje atende 259 mulheres no município. Nos últimos 2 dias, as que já são mães receberam informações importantes sobre as relações com os filhos pequenos. Nesta quinta-feira, 20 gestantes ouviram, por exemplo, as orientações de uma enfermeira sobre como proceder no caso do bebê se engasgar. Para explicar, ela usou um bichinho de pelúcia. As mulheres prestaram muita atenção. Porque são frequentes essas situações de engasgo em criança, principalmente com mães que estão sozinhas, desacompanhadas durante o dia com a criança. Então a gente passou para ela as atualizações da manobra de desengasgo e fez uma prática aqui com ela, tanto com a criança, com um bonequinho que simulando uma criança pequena, tanto com uma criança que foi voluntária aqui, e elas praticaram essa manobra, tiraram algumas dúvidas e estão satisfeitas com as orientações, estão mais seguras a estar com suas crianças.
Helena, mãe de 2 meninas e grávida de Caleb, aproveitou tudo. As manobras do desengasgo, que ela explicou bem explicadinho, né? Como fazer com o bebê, se o bebê for mais pesado, qualquer coisa também pedir ajuda, ligar para o SAMU. Maria Júlia está na primeira gestação. O filho, João Henrique, deve chegar em até 2 meses. Estou pronta, mas também estou muito ansiosa, né? Com muitas expectativas. E foi muito bom hoje porque eu me senti bem mais tranquila. Aprendi bastante coisa hoje, estou bem à vontade aqui, né? As meninas me receberam muito bem e eu estou me sentindo muito bem acolhida. Camila é a coordenadora do programa Criança Feliz. A nossa ideia, né, o programa Criança Feliz, ele consiste nessa criação de vínculo entre mãe e bebê. Então, a nossa ideia aqui hoje é fortalecer esse vínculo, ensinar elas como fortalecer essa relação entre mãe e bebê, ser acolhida, né, também um dos viés hoje é falar de acolhimento, então como a gente acolher, como a gente se cuidar, ter o autocuidado e como estreitar a relação entre mãe e bebê. Também houve distribuição de kits de enxoval para gestantes. Somente as que fazem parte do programa Criança Feliz têm acesso ao presente. Eita, minha gente, que as unhas fazem parte do cartão de apresentação de qualquer pessoa. E muita gente não abre mão de estar com as unhas sempre bem feitas, bem cuidadas. Isso vai além da estética. As unhas também são um termômetro do corpo da gente. Mudanças na cor, na textura ou até aquelas manchinhas que aparecem de repente podem ser o sinal de alerta para a saúde. Tiffany Barbosa está com uma médica dermatologista para falar sobre isso agora. Eu fiquei assim pensando, Tiffany, muita gente usa o esmalte, né? Aquela cor forte, escura. Pode esconder alguma coisa que está na unha, hein? Pois é, Gil, inclusive esses esmaltes que têm cores podem até ser motivos, tá, para alergias. A gente vai conversar aqui agora com a dermatologista Renata Furtado. Ela vai nos trazer mais dicas, né, e também falar as causas, os tratamentos. Doutora Gil pergunta o seguinte, já vou começar com a pergunta dele. Os esmaltes que têm cores fortes, cores escuras, podem esconder ali algum problema que a unha está tendo? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos, boa tarde, Tiffany. Então, eles podem sim esconder, então muitas vezes podem ser associados até mesmo a câncer de pele, que pode também estar presente na unha. Então, é muito importante que você dê um intervalo entre as esmaltações e sempre observe a saúde das unhas para você perceber se tem alguma alteração e procurar um dermatologista, caso você perceba. Então, quando as pessoas falam assim, é muito bom a gente dar um respiro na esmaltação nas unhas, isso realmente é verdade ou é mito? Então, a unha não respira. As pessoas acham que precisa dar esse respiro porque a unha respira. Não, a unha é um tecido morto, ela não respira, mas você deve dar um intervalo para que você observe como está a saúde da unha, para ver se não tem alguma mancha, alguma alteração que você precisa de uma avaliação caso ocorra. Doutora, Sam inclusive está mostrando aí ao pessoal fazendo as unhas. Sabe aquelas listras brancas que às vezes aparecem nas nossas unhas, né? O que é aquilo? O que é que causa? E também existe um tratamento? Existe sim. Então, aquelas listas brancas, popularmente, elas são associadas ao hábito de contar mentiras, principalmente para as crianças, mas, na verdade, elas são causadas por traumas nas unhas. Então, muitas vezes, o trauma, seja de digitação, seja de esmaltação. Então, muitas vezes, você não precisa ter um tratamento específico. Muitas vezes, com o crescimento da unha, esse aspecto ele vai sendo reduzido. Sam agora está mostrando ali a cabine de esmaltação em gel. A gente sabe que esse procedimento está bastante em alta ainda, né? Tanto os alongamentos quanto a unha em gel. Quais são os prejuízos desses procedimentos, doutora? Então, no caso das unhas em gel, elas são muito práticas, né? As mulheres gostam porque o esmalte ele acaba durando mais tempo, mas eles podem causar dermatite de contato, irritações. Então, podem ser usados, mas não de uma forma rotineira. Devem usar assim, um momento, um evento, às vezes uma viagem, que você quer uma durabilidade um pouco maior. E retirar as cutículas de forma que machuca assim, né, a nossa pele, não é nada saudável, a gente sabe, mas pode inclusive ser até perigoso.
Isso, na realidade a gente recomenda não a remoção total da cutícula, você pode reduzir, você pode empurrar a cutícula, nada, tudo muito delicado, ainda a gente precisa que seja realmente movimentos mais delicados, então fazer de uma forma, tentando preservar mais a cutícula, né, para evitar, porque muitas vezes acaba sendo porta de entrada para fungos, bactérias, né, então principalmente para as donas de casa, mulheres que precisam estar ali em aquelas atividades muito lavando roupa, as atividades domésticas, né, e aí isso acaba favorecendo. Doutora, rapidinho, a gente falou sobre as listras, né, que aparecem nas nossas unhas e tem também aquele esbranquiçado ou até o amarelado que surgem. O que é que causa isso e quais são os tratamentos? Existem tratamentos para isso? Sim, existem muitas possibilidades, então a gente precisa avaliar cada caso, mas assim, o trauma local às vezes deixa a unha um pouco mais escolada, mais esbranquiçada, fungos, que é algo também muito comum, né? Quase 50% das queixas de alterações nas unhas têm uma causa fúngica, né? Pode também ser por bactérias, né? Existem muitas, e existem também as doenças inflamatórias, que a gente também não pode deixar de falar, como a psoríase, que é uma que pode dar também alteração na unha. Doutora, muito obrigada, né? A gente conseguiu aí explicar um pouquinho de nada para o pessoal de casa, Gil, causas, tratamentos, enfim. Vale, claro, ficar de olho, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Tiffany, obrigado, doutora. No NE1 é assim, a gente fala de tudo, sobre tudo, de A a Z. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com a Caravana do GE, que hoje chegou em Belém de Maria, na Zona da Mata. Um abraço, boa tarde e até a próxima. Olha o Recife aí, ó, que bonitão.